Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer para vocês uma partida imortal do Pragnananda. O menino tem 18, fez 18 anos agora esse ano, né? E o menino joga muito. Muita gente diz que ele será o futuro campeão mundial. É um fenômeno indiano que nem tem o Terry Guys, tem mais alguns lá. Mas vamos aqui, essa partida ele jogou com o Maxime Lagarde, não é o Lagrave, é Lagarde. Mas é um jogador fortíssimo que tem 2.600 de rate. E o Prague tem 2.700 e pouco. Mas vamos lá a partida. O Lagarde está de brancas e o Prague de negras. Saiu com E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, espanhola, né? Cavalo de G, E7. Então esse daqui que o Prague jogou, esse cavalo aqui, é complicado, né? Que você impede a dama e o bispo de sair, né? Mas ele vai se ajeitar durante o jogo. Cavalo C3, G6. Ele queria posicionar o cavalo aqui em G6. Por isso que ele fez essa manobra aí. D4. Cavalo por D4. Cavalo por D4. Ia por D4. Dama por D4. Olha aqui que curiosidade. Praticamente o Prague só desenvolveu o seu cavalo, né? O outro cavalo trocou. Enquanto isso, as brancas desenvolveram, além de ter um peão no centro, tem a dama, o bispo e o cavalo desenvolvidos. O Prague vai ter que acelerar. Jogou C6, tirando o bispo que estava incomodando ali. Bispo E2. E aqui o branco está um pouquinho melhor, né? Dama B6, o Prague já quer trocar as damas logo. O Lagarde não quis, jogou D3. Bispo E7. Ele está prevenindo, na realidade, jogou F, tá prevenindo no H4, né? Aqui jogou F4. É uma imprecisão, é melhor aqui jogar A3. Ó, bispo F6. G3. D5. E por D5. Roque, roque. Botava o rei em segurança. O Prague jogou roque. O Maxime Lagarde vai atacar na coluna H. D5. H5 e ele foi. Melhor seria aqui E por D5 e permanecia igual, né? Daí iam trocar aqui, se interessasse por Prague, mas jogou D por E4, Dama G3. Isso daqui é considerado um erro. O melhor seria o que? Cavalo por E4, entrava cavalo H4, rei F1. Seria melhor e manteria o jogo equilibrado. Jogou o quê? Cavalo H4, isso daqui é da partida, foi um lance muito bom isso daqui, né? Mas as brancas resolveram trocar duas por uma. Até que é vantajoso, né? Mas, quando você achava que ia trocar o cavalo e o bispo por uma torre, eis que entra um meteoro aqui, né? A hora que capturou o cavalo, a hora que ele fez duas por uma, tomou uma invertida aqui. Olha a entrada da dama aqui, ó. A hora que tirou a torre de G, de H, a dama entrou com tudo. Cheque. Meu, foi terrível, né? Bispo F1. Agora H6 é um lance bem poderoso. Ela travava as brancas aqui. Mas jogou, né?
Jogou E3, avançou o peãozinho. Aqui muito forte aqui, ó. Se colocar uma torre aqui em E8, vai ficar bem forte isso daqui, né? Pra atacar aqui, né? Aqui jogou torre 8, ele jogou que tinha pensado e que tinha sugerido aqui. Rei E2. O rei segurando o peãozinho. Bispo E6. Melhor aqui seria B6, F5, bispo H4, dama para H4, bispo para F5. Mas o que ele fez? O Lagarde viu o perigo que tinha desse bispo entrar nessa casa e cravar que o bispo aqui ia ficar uma situação brava às vezes. Porque ele ia dar cheque, independente de onde ele colocasse o rei, aqui ia se bobear que era mate. Mas aí ele foi o quê? Fez a única jogada que ele não perdia agora, né? Ele foi lá, a única jogada que ele não perdia era B3, que impede esse bispo de entrar em C4. Jogou torre de AD8. Atacando esses dois bispos, essas peças do centro estão muito fortes as negras. Né? Mas podia uma alternativa era jogar bispo H4, dama para H4, torre de AD8 e cavalo de E3. Mas vamos lá, o que jogou? Cavalo por E3. Podia ter jogado dama por E3, né? Bispo H4, entrava lá capturando a torre. F5, bispo F5, rei F3 e a dama tá caindo, né? Rei F1, cheque, cavalo F2, bispo E4, cheque. Ia ser um bombardeio, né? Rei F4, bispo capturava aqui, não quis nem a dama. Mas não tinha jeito, mas não foi isso que jogaram, não. Jogou bispo F6. Jogou cavalo E3, bispo F6. Atacando, esse bispo é muito importante, ó. Por quê? Se você for ver, ó, se ele deixasse esse bispo aqui entrar na diagonal, olha a dama e a torre estão apontados para o roque adversário. Se esse bispo entra aqui, entra em B2, ia ser complicado, hein? Porque agora não dava mais para ele colocar o bispo aqui, porque se ele capturar o bispo, não pode capturar o peão, ia ser mate. Então foi complicado aqui. Jogou torre B1. Bispo F5. Dama F2. E aqui poderia ser torre B2 também, né? Porque também, ó, ele jogou para atrair o bispo, porque se entra o bispo ali ia ser terrível para as negras, né? Mas jogou aqui bispo para H4. Aqui jogou bispo para H4. Que poderia ter jogado F2, dama por dama. Rei F2, bispo H4. Ficava com qualidade a mais e estava tudo beleza. G3, volta. Mas vamos lá, jogou dama para H4. Bispo C2. O que é aqui o bispo? Parece um lancinho inocente e olha lá, né? Ele podia capturar a torre, só que se o bispo entra aqui, é mate. Ó, o bispo está protegido pela torre.
Porque, ó, se ele joga o rei, o bispo, se ele joga o rei em E, vem a outra torre aqui e captura o cavalo. Ia ser mate, não tem por onde correr, né? O rei não podia vir em nenhuma dessas outras casas. A única casa que ele podia vir era aqui. Só que aqui tem a torre entrando com tudo aqui. É, o problema aqui era esse bispo entrar aqui, né? Era mate. O Prague bombardeando. Agora jogou o quê? O Lagarde viu que ia tomar mate, sacrificou a dama dele, dama por D8, torre por D8. E cavalo por C2. Olha se você olhar as peças agora, ó. Cada um tem uma torre. Ok. As negras têm 6 peões e as brancas têm 5. Que aí torre com torre. Agora vamos lá, ó. Ele tem, as negras têm a dama por um cavalo e 2 bispos. Se você fosse fazer somando pecinha que nem a gente aprendeu lá o valor, as negras têm um ponto a mais. Desculpa, tá praticamente empatado. 3, 6, 9, 9 tem um ponto a mais só. Quer dizer, é plenamente jogável. Né? Mas jogou dama C5, cavalo E3. O duro é você coordenar todas essas peças, né? Para lutar contra uma dama que ataca para todo lado. Torre E8. Qual o problema aqui? Ó? Ele está ameaçando entrar com a dama aqui em C2. E se ele entrar em C2, ele dá cheque e ganha a torre aqui. Tá? Podia ter sido isso daqui, né? Ele podia ter capturado o peãozinho ali da cheque. Rei F2 e continuaria. Mas o que veio? Torre E8. Rei F3. Dama D4. É o dama E4 aqui. Depois seria mortal, né? Se entra aqui, ia ser quase mortal. Jogou rei E2. Dama C5. Agora, se ele jogar também dama C2, acabou a partida, né? Que eu falei que ela pegava a torre. Mas podia jogar rei por F4, bispo D2. Mas o que eles jogaram? Jogou rei F3, dama por H5, G4, dama H1, cheque, rei G3, torre E6, está trazendo a única peça que estava fora. Só que tem que tomar cuidado para não tomar as degas ou tomar o mate no corredor aqui, né? Tudo bem que tá difícil porque tá um bombardeio aqui, né? A posição das brancas tá caindo tudo. Bispo D2, H5, G para H5, tirou mais uma peça da frente ali, né? Dama para H5. Aqui não ia ser melhor, aqui é torre 1, rei para H5, cavalo G2. E dá para dar uns pulinhos aí no rei e escapar se fosse isso daqui. Mas caiu para isso daqui, né? Torre 1, torre G6, cheque. Agora você tem a torre e a dama. Dupla terrível. Rei F2. Dama H4, cheque. Rei F3. Dama G3, cheque. Rei E4 e o rei pulando para todo lado. Porque se jogasse A2 aqui, ia ser complicado, ia cair do mesmo jeito a casa. Mas jogou aqui, jogou E4.
torre D6. Tem a torre fechando aqui essa coluna. Coluna D. A dama aqui. Aqui. Não vai ser fácil. Torre 2. Aqui, olha, podia jogar bispo BB4. Voltava a torre e A3. Mas, do jeito que estava aqui, jogou torre 2, F5, cheque. E o Lagrave jogou a toalha. Mas por que ele jogou a toalha? Porque, ó, o jeito dele sair aqui seria o cavalo capturar aqui. O cavalo por F5. Dama D3, cheque. Rei E5 e dama D5, mate. Mas aqui ele já abandonou a partida. Quando fez esse lance, abandonou. O resto é uma conclusão só. Só para mostrar como que ele poderia dar mate. Mas essa partida aqui, só para você ter uma ideia, foi na FIDE World Cup, né? 2023, uma partida recente. Do ano passado, né? Faz poucos meses que eles jogaram. E a precisão do Prague foi 96,5. E a do Lagrave 84. Lagrave não, desculpa. Lagarde. Foi 84. Foi assim, um jogo muito bonito. Né? O Prague jogou muito. E olha, você viu o que é, como é difícil coordenar as peças. Ó, tinha 2 bispos do cavalo. E mesmo assim, essas 3 peças é muito difícil coordenar contra. Lógico que dá para jogar, mas é muito difícil coordenar jogando contra dama e torre. Mas a gente já viu partidas que. Alguns que o cara consegue ganhar até desse jeito. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Curta o vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito. Todo dia eu estou postando pelo menos 2 vídeos eu posto. Geralmente eu estou escolhendo uma imortal dos principais jogadores da atualidade. Do passado também, mas os mais famosos do passado. Estamos estudando o livro do Capablanca, Fundamentos do Capablanca, que está indo para os finalmente. Depois, na continuação, eu pretendo estudar um livro de finais, que é aqueles 100 finais que você não pode esquecer. Mas os finais mais importantes do Jesus de la Vila. Mas vamos ver. Mas valeu, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Abração para todos.